Jeremias, capítulo 12. Jeremias faz perguntas a Deus. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus fica triste com o seu povo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo na mão dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim, como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim, e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas, pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. Os povos vizinhos de Israel. O Senhor Deus disse: agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 13. A roupa estragada. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou. Comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo. Ele disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso vão ficar como essa roupa, que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. A jarra de vinho. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo: toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes, então, que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra, até que todos fiquem bêbados. Os reis, que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram jarros, que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Orgulho e castigo. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão, e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país.
Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo, que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês, que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento do deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber, porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta. Como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua, assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Jeremias, capítulo 14. A grande seca. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. Jeremias, capítulo 14. A grande seca. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros, e com falta de ar, respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti, e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas tu, ó Senhor, estás entre nós, e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo. Eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer: que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. O povo confessa o seu pecado. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas.
Jeremias, capítulo 15. A condenação do povo de Judá. Então o Senhor Deus me disse, mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão e os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz, quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra, eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente, fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse, como é dura a minha vida. Por que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, e se não te pedi em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse, Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi, ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu, se você voltar, eu o receberei de volta e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 16. A vida de Jeremias é um aviso. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse, não case, nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste, nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para a consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido o seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente e não coma, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar, de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta. Os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram.
Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos, mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus, e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. A volta à pátria. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel, mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O castigo por causa da idolatria. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois, mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos, que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. As nações voltam para Deus. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dás força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, Tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O sábado. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia.
Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. Jeremias, capítulo 18. O pote de barro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O povo rejeita a Deus. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas outras rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como o pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam os seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim enquanto estás irado. Jeremias, capítulo 19. O pote quebrado. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos e fosse ao vale de Ben-Hinom, na entrada do portão dos Cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte: reis de Judá e povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o deus Baal a fim de queimar os seus filhos no fogo como um sacrifício. Eu não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Hinom, e sim Vale da Matança. Neste lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu.
Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo, e mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Os seus mortos terão de ser sepultados até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-los. Tratarei esta cidade e os seus moradores assim. Farei com que ela fique com o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete. Também ficarão imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas e onde derramaram bebidas como oferta a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso, farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias, capítulo 20. Jeremias e o sacerdote Pazur. Pazur, filho de Emer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, eu disse: o Senhor Deus mudou o seu nome de Pazur para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse: Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles, e você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Pazur, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos a quem você anunciou tantas mentiras. A queixa de Jeremias. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar: violência, destruição! Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando: há terror por todos os lados. E dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia: é menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia, porque não me matou antes de eu nascer, pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Jeremias, capítulo 21. Jerusalém será destruída. O rei Zedequias de Judá mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, e me fizesse o seguinte pedido: Jeremias, peça a Deus o Senhor que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo, e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel: quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército, que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva e com o meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo o que tem vida, tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morrerem por causa da guerra, da fome e da doença, todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá dó nem piedade de nenhum deles. Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte.
Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios, que estão cercando a cidade, não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida, pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Mensagem para a família real de Judá. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la. Mas eu, o Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio, e tudo o que estiver em volta também será queimado. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias capítulo 22. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto, protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados, não maltratem e nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto ou um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. A mensagem a respeito de Joacás. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo, e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. A mensagem a respeito de Jeoaquim. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz, vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que, de fato, me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando, mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim nem dizer, que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele nem gritar, meu Senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. O destino de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá à terra de Bazã e grite bem alto, que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada, por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores, dores iguais às de mulher na hora do parto. A condenação de Joaquim. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim: juro pela minha vida que, ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado, que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse.
Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis como Davi e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 23. Esperança no futuro. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo nem apavorados e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como o Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como o Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado, e eles viverão na sua própria terra. Mensagem contra os profetas. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo. Por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios. O povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma. São tão maus como o povo de Gomorra. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém. Eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo, eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem. E assim, teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder no lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm feito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e, dizendo as mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. A mensagem de Deus é uma carga? O Senhor Deus me disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar: qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Responda: vocês é que são uma carga para o Senhor, e ele vai se livrar de vocês.
Se um profeta, ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo, usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras: a mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isto a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem, a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Jeremias, capítulo 24. Os 2 cestos de figos. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos, que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos? Respondi. Os bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons. Eu os tratarei com bondade, cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei, porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos, as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias, capítulo 25. O povo será levado como prisioneiro. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas nesse livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O castigo das nações. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado.
Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus: o rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zinre, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: digam ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, guiará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos nem sepultados. Ficarão largados no chão com esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país num deserto. Jeremias capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. Logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso! Por que é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia ajuntado. Quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras.
O monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram. Por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Kiriate Jearim. Ele falou contra esta cidade e contra esta nação da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Jeoaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito, o rei mandou que o matassem. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém o rei Jeoaquim mandou Eunatã, filho de Acbor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Jeoaquim, e ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto, porque Aicã, filho de Safã, me protegeu.